Acho que vais gostar hoje muito deste episódio. Eu adoro. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. O Hugo, todas as vezes, pelo menos uma vez por semana, diz-me, informe-me, este é o teu morto da semana. Eu acho que sim, parece-me mesmo. E acho que também os nossos ouvintes vão adorar. Já estão a adorar? Pela música. Pois é, vamos lá a isto. Neste dia, em 2021, morria em Anderson, no Nevada. Já estiveste no Nevada? Não. Onde é que nunca estiveste no Nevada? Mas é um daqueles estados que também, agora não vou chegar lá, agora tem tantos, tem 50. Onde é que tu partes o dinheiro quando vais à América? Não é no Nevada? É nas portas, nas entradas, é de um lado ou do outro. Não vais jogar... Não, lá para o casino. Não. A América toda está cheia de casinos também. Tá, mas os de Nevada é outra coisa. São outra coisa, claro. Nevada, claro. Nevada da Breca. E morria aos 76 anos. Também ela bastante Nevada da Breca. É verdade. Falamos da cantora americana Mary Wilson. A enorme Mary Wilson. Ela nasceu em 1946 em Greenville, no Mississippi. Olha, eu acho que nasceu melhor. Pelo menos uma cena mais rural. Achas que nasceu melhor? Acho que nasceu melhor, sim. Não sei se num tempo melhor, mas... Mississippi é giro. Bem, enfim, mas enfim, olha, vamos passar à frente. Greenville, no Mississippi. Devíamos começar a ver antes assim, as cidades, por exemplo, estamos a falar, sim. era lindo. Pois, claro. Mas duvido que seja. Tu partes sempre desse princípio que é tudo levelho do mato. Pois assim, Greenville até quer dizer o velho do mato em americano. Agora, ela não vai lá ficar muito tempo em Greenville. Os pais vão se mudar com ela e os irmãos para Chicago durante a Grande Migração. Nós falámos já muito deste fenómeno. Acontece entre mais ou menos 1910 e 1970, quando se dá este período grande. Claro, ela nasce ali em 44, no meio do período mesmo. Também não, provavelmente. Não. Às vezes acontece. Em casos médicos muito raros. A Grande Migração foi quando 6 milhões de negros do sul da América se mudaram para o norte. Imagina estas pessoas todas, claro, a fugir do quê? Da pobreza, da miséria, da falta de trabalho e, sobretudo, da segregação racial. E elas vão tomar conta, entre aspas, do norte. Sabemos que no estado de Nova Iorque, ou na cidade de Nova Iorque, se vão instalar no Harlem e provocar a Harlem Renaissance, onde nasce tanta um reclamar da cultura negra que tinha sido, não vou dizer apagada porque é injusto, mas tinha sido esmagada e espartilhada durante aqueles tempo da escravatura na América e, portanto, é esse renascimento da 6 milhões é um número Imagina, claro, uma movimentação incrível. Claro. Dentro do mesmo procurar país para os sítios onde se podiam andar na rua, praticamente, onde mesmo passei. Bem, e oportunidades de trabalho, dignidade, tudo isto. Tudo mais, claro. Agora, depois de umas voltazinhas, ela acaba por crescer em Detroit. E é lá que vai conhecer Florence Ballard. É verdade. Elas no liceu eram muito miudinhas. As duas ficam logo as melhores amigas forever. Elas só comiam migas ao almoço. Partilhavam um lanchezinho. O que é que a tua mãe te mandou hoje? Olha, mandou-me isto. Olha, podes limpar as mãos à parede. Até porque elas tinham uma grande paixão em comum, que era cantar, naturalmente. Claro. Ainda lá no liceu, há um produtor. Isto era tudo os amigos uns dos outros, não é? Tudo no mesmo liceu. Garotos, claro. Exatamente. E há um produtor musical, que era produtor assim, de uma banda também lá de rapazes, e vai ter com a Florence com a ideia de fazer uma versão feminina de uma banda lá de outros rapazes, mas tudo conhecidos uns dos outros. Que estava a ter bastante sucesso, que se chamava The Primes. E que também eram todos lá da escola, não é? Aquilo que se chama Sister Act, ou seja, quando tens uma banda de uma boy band famosa e depois fazer o quase como se fossem Sister Act, é como eles chamam no mundo da música. A nossa Florence adorou a ideia, claro, e vai logo convidar a nossa Mary, pois elas já cantavam assim de vez em quando numas festazinhas. Vão juntar-se também, vai-se juntar-lhe Doutora Mascarenhas, sim. Doutora Mascarenhas. Betty McClough, que era namorada de um dos miúdos do The Primes, e mais uma rapariga de 15 anos, também ali de Detroit. Aliás, elas eram todas até do mesmo bairro. Que tempos incríveis. Sim. Isto aqui depois também certamente algum eco das próprias igrejas, dos cores da igreja. Muito, claro que sim, essa tradição. Como se chamava essa rapariga de 15 anos? Diana Ross, obviamente. Diva! E é assim que em 1959 nascem The Primettes.
e nem sequer estou a brincar. É assim que ela se Pre-Mets. chama, The Pre-Mets, porque os outros eram os da Primes. Elas começam a cantar em bars, em clubes, tudo ali em Detroit, sobretudo covers dos hits da altura, mas com esta voz, com estas vozes que nós conhecemos. E claro, tinham o sonho de gravar um disco e, sobretudo, andavam de olho numa pequena editora local, também ali de Detroit, que tinha começado naquele mesmo ano, de 1959, mas que já começava a dar alguma coisa que falar. Chamava-se Motown. Claro, elas ainda conseguem uma audição à capela, porque não tinham guitarrista. Não tocavam, sim, não tinham instrumento. Elas têm graça. Elas, por acaso, o trio, que na altura até foi um quarteto durante muito pouco tempo, pois era um trio, levavam um guitarrista com ela, um tipo a tocar guitarra com elas, que permitia, e isso já causava alguma diferença em relação a outros números destes trios de cantoras femininas, porque podiam cantar sem serem playback. Porque quando não tinham músico, lá faziam aquilo, a música não era ao vivo. Portanto, elas fazem a audição à capela, só que o dono da editora, o incrível Berry Gordy, uma figura mítica, é vivíssimo, tem 94 anos, está vivo ainda, o fundador da Motown. É verdade. Ela achou-as muito novas e disse-lhes assim: olha, quando acabarem o liceu, voltem cá a falar comigo. Elas voltaram, o ano é 1961, e ele lá aceitou assinar o contrato com elas, com a condição que mudassem de nome, que ele achava primeiro sinistro. Meninas, esse nome não. Exatamente. É um clássico. Agora, a graça, ele já tinha feito o mesmo aos The Primes, que são nada mais, nada menos do que os The Temptations. São eles, claro. E as Pre-Mets, elas andaram ali a ver como é que a gente sabe de chamar, como é que a gente sabemos de chamar, e mudam o seu nome para The Supremes, como nós sabemos. E fez muito bem o Berry Gordy em contratá-las, porque as Supremes são, de longe, o mais bem-sucedido grupo da Motown. Milhões de discos vendidos ao longo dos anos que elas tiveram. Bater-olho à porta. Bater-olho à porta. Claro que não são as únicas, mas elas são o mais bem-sucedido grupo da Motown. Depois, durante os anos 60, com a parceria de um trio de compositores, Holland, Dozier, Holland, que é um Dozier de apelido, e os outros dois Holland são irmãos, e escreveram e compuseram quase toda a música da Motown que nós conhecemos, não é? A América tem isso, esse espaço para compositores que se tornam também eles super estrelas, claro, e que escrevem centenas de músicas. É só buscarmos os exemplos dos irmãos Gershwin, Ogie Carmichael, todos os standards do jazz, por exemplo, vêm sempre de cabeças de figuras, mesmo produtores. É verdade. É incrível. Não só por ser um mercado muito grande, que também ajuda, mas também por ser um mercado que dá muito valor às suas próprias inovações. Eles têm há muitos estilos musicais do século XX que nasceram ali na América, e portanto há essa paixão por conhecer coisas novas, há muito interesse, e há público. Claro, há tudo, os americanos são muitas coisas, como todas as pessoas do mundo, mas há muito. O número de gente informada e que gosta e que percebe do que está a falar em termos musicais é muito grande, e portanto consome com critério fixe. Não estou a dizer que toda a gente, o resto é como em toda a parte do mundo. E este selo da Motown é responsável por pôr meio planeta a dançar, não é? Sim, e vice-versa, porque as Supremes são uma grande parte do sucesso também da Motown. E elas vão se tornar de facto um sucesso mundial ainda logo a abrir nos anos 60. Nós já voltamos às Supremes. Primeiro vamos fazer um desvio para essa grande fatia da história da América e da música em geral, que é a Motown. Este é uma coisa que começa com $800 que ele pediu à família, ainda era algum dinheiro, em 59, e lá resolve abrir a sua própria gravadora, que depois teve outros nomes também com outras áreas. Claro, era um homem negro e vai ser uma revolução muito grande, porque é uma mistura da soul, mas com estas sonoridades pop que vão fazer com que seja aquilo que os americanos chamam crossover, ou seja, das primeiras bandas a ter sucesso, quer com o público negro, quer com o público branco, numa altura em que a América era um país ainda segregado. Isto faz-se de muitas maneiras. Faz-se através dos estilos musicais mais abrangentes, ou seja, atirar-lhe a pop para estilos como a soul, o R&B, o rock também. Portanto, esta sonoridade quase pode-se dizer que nasceu em grande maneira com a Motown também. Depois, outra coisa, tinha uma senhora chamada Maxine Powell, uma figura também incrível, que morreu há muito
muito pouco tempo, com quase 100 anos, que era, como é que se há de chamar? Que dava aulas de etiqueta a estes músicos, todos que conheces da Motown, incluindo as Supremes, para tornar uma coisa um bocadinho mais sofisticada. Assinavas, elas depois dizem sempre, elas e eles, os Jackson 5 também, davas aulas a estas pessoas todas. E dizia assim, não, isto tem que ser uma coisa mais em vestir, a andar, a falar nas entrevistas. O comportamento artístico. Uau, fazer delas estrelas sofisticadas, que é muito engraçado. E ela dava essas aulas e elas dizem tudo. A Mary Wilson dizia numa entrevista, mais do que qualquer outra coisa, também nos ensinava a viver e a ser pessoas, a lidar com a nossa própria fama, a lidar com todas estas coisas que eram muito novas naquelas as pessoas. Quem passou pela Motown, que transformou a Motown, transformou-os a elas e eles a Motown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, os tais Jackson 5, que depois acabam por sair, da Supremes, há muitos mais, mas só isto já mostra a importância cultural que tem esta editora e depois uma enorme importância nos movimentos dos direitos civis. Não sei se repararam, todos estes nomes que eu acabei de dizer são de artistas negros que começa também quase a não precisar da validação do mercado por terem a sua própria e muito bem sucedida editora. Isto até dá um nome a um estilo de música, o estilo Motown, não é qualquer editora que pode dizer que dá nome a um estilo musical. Claro que é de facto a soul com um toque de pop. Voltamos agora às Supremes. $800, benditos $800. Incrível. Mesmo que isso fosse equivalente a 8 mil agora. Claro. É incrível. Claro. Elas, lá com as aulas todas, as Supremes, vão se tornar estrelas mundiais, deram concertos verdadeiramente pelo mundo inteiro e também são, como eu disse há pouco das estrelas da Motown, das primeiras a ter um sucesso tanto com o público branco como com o público negro, a fazer esse tal crossover que eles pessoas que escaparam, fugiram dos lugares onde estavam, onde eram baixos, segregados, onde nem num autocarro comum podiam andar verdade, e de repente já estavam a sair nas colunas dos rádios desses brancos. E mesmo em Detroit, numa coisa um bocadinho melhor, viviam naqueles projects que eles chamam na América, um bairro muito complicado, mas é engraçado, este bairro onde nasceram as quatro iniciais nasceram as lá. garotas, Diana Ross e a Mary Wilson. Sim. E muitos outros artistas daquela de Detroit e desta geração dos anos 40 vêm dali, é um bairro que deu. É água. Isto é o que eles punham água que estava ali. Na água, mas é muito engraçado. É mesmo muito engraçado. E pronto, 1967 mudam o nome para Diana Ross and the Supremes. Claro, a Diana Ross. Há um filme, claro que a gente sabe, que aliás é um musical da Broadway dos anos 80 e agora um filme com a Beyoncé, não é? Os Dream Girls, que dá a ideia. Não é assumidamente baseado nas Supremes, mas é assumidamente baseado na história das Supremes, que dá a ideia que foi a Diana Ross, ou seja, a cantora principal, é uma fabricação e que seria a Florence que tinha mais jeito, mas como a Diana Ross era a mais gira, puseram nela como figura de proa. Sim. É engraçado estas coisas. Tudo tem de ser mitos à volta destas coisas. E a Diana Ross vai deixar o grupo para se lançar numa carreira a solo em 1970. E que carreira, amigos! Claro, muito bem sucedida, até hoje que ela ainda cá anda. Foram entrando e saíram outras pessoas. A nossa Mary Wilson é a única que fez parte de todas as sempre esteve lá sempre, faz parte de todas as formações das Supremes, até ela própria sair para tentar uma carreira a solo em 1977, que é quando acaba as Supremes, pelo menos da forma como nós as conhecemos, com alguma dos membros originais presente ainda. Nos anos 80 ela escreve a sua biografia, também chamada Dream Girls, também a buscar aqui o olho ao musical que tinha acabado de sair, e cascava bastante na Diana Ross. Ela dizia assim: a Diana Ross ficou de ver-me então de manhã, credo. Quem tem interesse nestas peixeiradas, olha, é ler. Quanto ao resto da biografia, ela foi casada apenas uma vez, apesar de uns namoros com uns homens famosos. Graças a Deus. De ser casada. Sim. Já depois também. Teve 3 filhos, um deles com bastante triste, morreu aos 14 anos num desastre de carro e ela a guiar, a culpa não foi dela, mas perdeu o filho. Depois, ao longo dos anos, foram-se fazendo aqui e ali surgimentos do grupo das Supremes, mas nunca com o trio original, até porque a Florence tinha morrido em 1976 e agora dessa formação original já só está viva a Diana Ross. Só está viva a Diana Ross é uma maneira de dizer, isto é uma maneira da gente falarmos, porque a influência das Supremes, que apareceram, lembramos, há 7 décadas, continua em muita da música que nós ouvimos hoje, na soul, no R&B, no rock, na pop, e deixaram muitas herdeiras, das Madonas às Beyoncés da vida, são herdeiras delas. Claro, o sucesso fez delas, como sabemos, famosas no mundo inteiro, mas hoje
celebramos também aquelas 3 adolescentes negras de um bairro muito pobre de Detroit que sonhavam em gravar um disco. A Mary Wilson morreu faz hoje 3 anos.